você em nome de Jesus. Aí está se colocando de pé, você que pode, você que não pode, permaneça sentado. Em reverência à palavra do Senhor que nós vamos estar lendo, primeiro eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui numa manhã de ceia, servindo vocês e podendo compartilhar com vocês esse momento tão maravilhoso, esse momento tão sublime e tão poderoso que é a mesa de ceia. Amém? Glória a Deus. Está feliz de estar aqui? Amém. Aleluia. Então abra sua palavra em nome de Jesus lá em Mateus, capítulo de número 9. Mateus 9. E os versículos vão ser de 9 em diante que eu vou estar lendo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade de estar aqui na sua casa, Senhor, falando do Senhor, bendizendo o teu santo e bendito nome, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos dá a graça, Senhor, de estar comunicando, Pai, a sua igreja, Pai, mais uma vez aquilo que o Senhor deseja para o dia de hoje. E que seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Você achou aí? Glória a Deus. Então passamos a ler em nome de Jesus. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Mateus 9:9. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram juntamente com ele, com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, respondeu por si mesmo, dizendo: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, porque isso quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Amada igreja, esse episódio é um episódio que tem muito a nos ensinar nas Escrituras. É um episódio onde Jesus está passando por mais um caminho, e ali ele vê Mateus, um homem que na época não era muito bem visto, porque ele era um cobrador de imposto. E ele cobrava imposto de maneira indevida. Sabe por quê? Porque todos daquela época cobravam de maneira indevida. Nós temos aqui o relato, quem se lembra, da viúva, do azeite da viúva que era multiplicado. O profeta conseguiu ir até a viúva e abençoar a vida dela, porque ela estava prestes a perder a guarda dos filhos para o governo, porque ela devia para o governo, e o governo daquela época não tinha dó de ninguém. Você devia, eles entravam na sua casa, pegavam os seus pertences. Se você devia mais ainda e não tinha mais pertences, eles entravam com uma petição para pegar os seus filhos e fazer deles escravos para poder pagar sua conta. Então esse homem, Mateus, ele não era bem visto pela sociedade, mas Jesus via algo nele que ninguém da sociedade via. E é interessante que Jesus o convida, não para ir a um discurso, não para ir à sinagoga, não para ir a uma festa. Jesus o convida para ir até uma mesa. Olha que interessante. E analisando esse texto, essas escrituras, o Senhor me deu algo que eu quero compartilhar ao seu coração. Toda Santa Ceia nós fazemos uma mesa como essa aqui que está linda, e é tão bonito ver as irmãs se empenhando. Ontem mesmo eu dei uma passada aqui, as irmãs estavam tentando ali enroscar o galinho da árvore, da florzinha, para ficar bonitinho, e uma querer costurar, outra querer pegar não sei o que, outra querer não sei o que. Falei, meu Deus, quanto empenho para deixar algo maravilhoso. Mas por que é tão importante a mesa? Por que é tão importante essa representação? Por que é tão importante esse momento para nós? É sobre isso que eu quero falar com você. Porque, amados, Jesus chama Mateus para uma mesa.
E nessa mesa, Jesus revelava não só a sabedoria daquilo que ele carregava, não só as revelações eternas, mas ele revelava o seu amor. Jesus, ele era um homem diferenciado, um mestre diferenciado, um judeu diferenciado, porque naquela época quem ensinava não poderia comer com seus discípulos, sabia? Os mestres da época não se assentavam com seus discípulos. Quem era mestre na época, quando eles estavam discipulando homens para se tornarem mestres também, eles ficavam assentados sempre um patamar a mais. E os homens se assentavam, os que estavam aprendendo, no chão. Sabe aonde nós vemos isso? Num texto que o apóstolo Paulo vem dizer assim, que Paulo aprendia aos pés de Gamaliel. Os homens que estavam aprendendo a serem mestres, não se assentavam à mesa com os seus mestres. Mas Jesus não era apenas um mestre. Jesus era muito além disso. E ele pega então esse homem improvável e chama ele para a mesa. É como se Jesus estivesse falando assim: ei Mateus, ninguém te dá nada, mas eu vou investir um alto preço na sua vida. Ei Mateus, ninguém gosta de você, mas eu amo você e eu desejo salvar você. Então Mateus, vem para a mesa comigo, porque aqui eu vou te ensinar coisas que a religião não vai te ensinar. E por que da mesa de ceia? Eu vou te falar uma coisa, lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 25, começa a ler Êxodo capítulo 25 na sua casa. Você vai ver o próprio Deus estabelecendo alguns parâmetros do templo, a Arca da Aliança e tudo mais. E uma das coisas que Deus pede é para que façam uma mesa. Ele dá a medida da mesa, ele dá a madeira que era para ser usada na mesa. Por que uma mesa dentro do templo? Porque os homens colocavam o pão sobre a mesa. E naquela ocasião o pão representava a anunciação do próprio pão vivo que haveria de vir do céu, que era quem? Cristo. Então nós vemos a representação da mesa desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nada muda, pelo contrário, agora o pão vivo que desceu do céu se assenta à mesa, para falar com os seus discípulos. Não só falar, mas para incluí-los, não só para incluí-los, mas para ensiná-los e amá-los. Jesus estava dizendo assim: vocês são algo importante para mim, ainda que eu seja mestre de vocês, eu vou me entregar por vocês, e eu desejo colocar vocês nessa mesa. Então Deus me deu 4 tópicos dessa mesa, para que eu e você venham entender o quão maravilhosa essa mesa é. Ei, Jesus podia ter usado qualquer outra simbologia para que nós venhamos mensalmente lembrar dele. Mas Jesus escolhe a mesa. Quando ele estava fazendo a última ceia, ele fala assim: vocês vão fazer isso em memória de mim. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Então a mesa não representa apenas um lugar onde eles comiam, mas era a memória de Jesus que estava gravada naqueles momentos. É como se Jesus estivesse falando assim: façam isso em memória de mim, porque quando vocês se assentarem a essa mesa, para comer dessa mesa, vocês estarão ainda comigo, lembrando daquilo que eu vos ensinei, experimentando de coisas que eu trouxe ao coração de vocês, que eu revelei nas profundezas da intimidade, aonde outros mestres não queriam te dar. Ei, a paternidade está na mesa, a identidade está na mesa. Jesus desejava fazer isso. Ele poderia usar qualquer outra coisa. Ele poderia ter falado assim: quando vocês olharem para a cruz, fazer isso em memória de mim, porque afinal de contas ele morreu na cruz. Só que nós precisamos lembrar de uma coisa muito maravilhosa: nós não servimos a um Deus que está morto, nós servimos a um Deus que está vivo, assentado ao lado de Deus Pai, que espera a sua igreja. Então é por isso que a simbologia do fazer isso em memória de mim não é a cruz, porque ele venceu a cruz, mas é os momentos da mesa, onde ele estava vivo, onde ele expressava o seu amor, onde ele dava destino, onde ele incluía as pessoas, até as menos prováveis, como Mateus. Meu irmão, minha irmã, você foi incluído no lugar aonde não merecia. Eu não merecia. Você não merecia, mas Jesus viu algo em nós e falou: Pai, eu quero pagar esse preço,
Eu quero comprar ele, eu quero comprar ela, eu quero incluir eles no nosso reino, na nossa família. Eu tenho algo, Senhor, que eu olho para eles, papai, então deixa eu investir esse alto preço, um preço de sangue, porque para mim eles são muito valiosos. Aleluia! Amados, a igreja precisa entender que a mesa de Cristo, ela tem algumas coisas que nós ainda não entendemos. A primeira coisa que o Senhor traz ao meu coração é que a mesa, ela é convidativa. A mesa, ela é convidativa. Jesus convidou Mateus, dizendo: Mateus, segue-me. Eu fico imaginando Mateus olhando para esse homem e pensando: como assim, segue-me? Eu acho que eu vou seguir para ver o que ele quer comigo. Eu já tenho ouvido falar dele por aí, mas o que ele quer comigo? Será que ele sabe que o pessoal não gosta de mim? Será que ele sabe que eu sou cobrador de imposto e que eu faço algumas coisas erradas? Será que ele verdadeiramente me conhece? A mesa, ela é convidativa e ela é para todos. O Senhor nos convida para a mesa. É um convite, não é uma imposição, não é uma obrigação, mas é um convite. Ei, vinde a mim alguns? Não, vinde a mim todos. É um convite para todos. Olha que coisa mais maravilhosa. Então as pessoas que você julga não ser merecedora, é essa pessoa que Jesus passa por ela e fala: vinde a mim, vem comigo, bora ali, vamos lá, eu estou te chamando para perto, vinde a mim como estás. Aleluia. A mesa, ela é convidativa. Aleluia. A mesa, ela é inclusiva. Jesus deseja que todos se acheguem a Ele. A palavra do Senhor vem dizer lá em João capítulo 17, que o nosso amado Jesus faz uma oração a Deus Pai, dizendo: Pai, eu desejo que a igreja, esses que o Senhor me deu, se tornem um contigo como eu sou contigo. Senhor, livra eles do mal, Pai. O mundo é do maligno, mas eles são teus. Eles já têm entendido. Senhor, os guarda quando eu voltar. É linda aquela oração que Jesus faz. Mas uma coisa que ele deixa frisada: Senhor, todos aqueles que o Senhor me deu, que nenhum se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca, igreja. Então não importa o quão difícil as pessoas sejam, não importa o quão horrível alguém possa ser, Jesus tem algo particular com cada um de nós e deseja resgatar essas pessoas também. Ei, tem pessoas que nós conhecemos ou ficamos sabendo da história dessas pessoas e a nossa vontade, sinceramente, a nossa carnalidade muitas vezes pensa que aquela pessoa merece a morte. Dependendo do que a pessoa faz, dos crimes que cometem, a nossa carnalidade grita assim: merece morrer, ou merece passar por coisa muito pior. Estou mentindo ou não? A nossa ira vem, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, mas nós precisamos lembrar que Paulo, o famoso apóstolo Paulo, foi um homem que antes de ser apóstolo Paulo, ele perseguiu muitos, matou muitos, participou da morte de muitos que acreditavam no Cristo. Ele não acreditava no Cristo, ele acreditava na religião. Então, você e eu precisamos entender que tem pessoas que para você não tem jeito, para você não tem valor, para você merece a morte, mas aos olhos de Deus, a vontade de Deus é salvar ele. E esse amor é o verdadeiro amor ágape. Esse nível de amor é que Deus deseja nos encontrar. Um amor que transcende a aparência, um amor que transcende as ações, um amor que olha para uma pessoa mais horrível que ela possa ser e diz assim: ali existe uma alma que vale mais do que o mundo inteiro e Deus deseja salvá-lo também. Eu sei que dependendo dos casos é muito difícil você ter essa visão sobre alguém que talvez tenha praticado algo contra a sua casa ou contra alguém da sua casa.
Mas Jesus olha para ele, olha para ela e deseja salvar também. Então a igreja precisa entender que a mesa de Cristo, ela é convidativa, ela é inclusiva e ela é escandalosa. Ela causa escândalo. Tem gente que Cristo chama para sentar à mesa, como esses discípulos aqui, e os fariseus, os que dizem todos santos, ficaram escandalizados. Seu mestre não sabe quem eles são, não? Que ele ali estava no bar agora, meia hora, e agora está aqui ceando. Fulano estava brigando com a esposa, quase bateu na esposa ontem e agora está ceando. Isso é escandaloso. Isso é loucura muitas vezes. Eu não estou dizendo para você que Cristo não corrige. Eu não estou dizendo que a graça te permite fazer tudo. Não é isso que eu estou pregando. Mas eu estou te dizendo que se há vontade de Deus em salvar em todos, é para salvar todos. Só que existe um convite, existe uma inclusão. Vinde a mim como estás, mas a permanência não será como estás. Porque uma vez que você se assentar à mesa, você nunca mais sai dela do mesmo jeito. Uma vez que você é incluído num banquete, aonde você olha nos olhos de Cristo, aonde Cristo se iguala a você, dizendo: eu te conheço, eu sei quem você é, eu conheço todos os seus erros, todos os seus pecados, mas mesmo assim eu te amo, e eu tenho um lugar reservado para você, e eu quero te salvar, mas você precisa se arrepender, você precisa largar isso, você precisa mudar de vida, filho, para que você possa experimentar, além da mesa que eu tenho preparado para ti. Uma vez que nós experimentemos da mesa, igreja, é impossível levantar dela da mesma forma. É impossível. Jesus pregava para a multidão, mas as maiores revelações dele era na mesa. Jesus falava de coisas maravilhosas para a multidão, mas as intimidades do reino, as particularidades do seu coração, os segredos, ele revelava só para quem se assentava à mesa com ele. Salmos, se eu não me engano, se não me falha a memória, Salmos 25 vem dizer isso, que Deus revela os segredos aos seus íntimos. Não é para qualquer um, é para quem deseja ter intimidade. E intimidade você não adquire na igreja. Intimidade você adquire fora da multidão. Às vezes vai ser sentado na mesa mesmo. Às vezes vai ser no período do seu café da manhã, quando não tem ninguém na sua casa, só você se assenta na mesa para tomar um café. E ali você sente a presença de Deus. E ali você começa a ser constrangido pelo amor de Deus. Às vezes vai se lavando louça. E daqui a pouco vem uma presença, você começa a chorar lavando louça, você não entende. É Deus ministrando ao seu coração. Às vezes vai se dirigindo para ir para o trabalho, e aquela presença vem te constrangendo. Não é público, é em oculto, é uma coisa mais reservada, porém é para todos. Ei, está tudo consumado, nós cantamos aqui, o véu se rasgou, o caminho abriu, está consumado, está feito, o acesso está ali, 24 horas para toda a igreja, para todos nós, e para todos aqueles que desejarem vir. Então a mesa, ela é escandalosa, porque vão olhar você sentado na mesa e vão falar: ei, mas não é aquele que roubava, não é aquele que traía, não é aquele que fazia as coisas errado, não é aquele que estava na balada bebendo, enchendo a cara, não é aquela que andava de bar em bar, de boate em boate, não é aquela que saía com vários. Sim, era eu mesmo, mas o amor de Cristo me atraiu e me incluiu, e é por isso que causa escândalo em vós, porque agora eu sou uma nova criatura, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia. Ei, Pedro sentou muitas vezes nessa mesa com o mestre. Muitas vezes Pedro se assentou à mesa com o mestre. E no dia que Deus ordenou que Jesus morresse,
Momentos antes, Pedro ainda estava sentado na mesa dizendo: não, Senhor, ninguém vai matar o Senhor não, vai ter que matar o junto. Nós vamos para cima, corta a orelha de um, passa a espada no outro, a gente vai dar um jeito, você não vai ser preso. Jesus olha para ele e fala: Pedro, parece que você não me conhece, Pedro. Está tanto tempo comendo comigo, ouvindo, me conhecendo. Eu sei que você vai me negar. Quando as coisas realmente vierem a acontecer, Pedro, você vai me negar. Não, Senhor, não vou não. Eu vou morrer junto, eu vou para cima. E o que aconteceu? Pedro nega Jesus. Acha que tudo está perdido e volta a ser pescador. Mas quando o mestre ressuscita, ele faz uma coisa maravilhosa. Antes de aparecer aos discípulos que estavam escondidos de medo de acontecer a mesma coisa com eles, Jesus aparece aonde? Na praia. Fazendo o quê? Indo atrás de quem? Olha o grau de amor desse Cristo. Ir atrás de alguém que negou ele. Não foi uma, não foi duas, foi 3 vezes. E ele não negou pelas costas, ele negou na face. Porque Jesus estava passando crucificado e a mulher gritou: ei, você também estava com ele? E Jesus, olhando para ele, leia as escrituras e preste atenção, viu que ele dizia assim: não, estava não, você está doida, não estava no meio disso não, não conheço esse homem, nunca vi. Então ele não nega pelas costas, ele nega na face. Isso é grave ou não? Vamos considerar, isso é grave ou não? Muito grave. Mas Jesus estava lá atrás de quem? De Pedro. E quando Jesus está lá na praia, Jesus faz um churrasco de um peixe, coloca uns pãozinhos na brasa, e Pedro está lá, pescando de novo, não pegou nenhum peixe. Só que quando ele avista na margem, ele olha, ele fala: eu conheço esses traços. Calma aí, eu conheço essa forma de andar. É o mestre. Ei, estou arrepiada de falar isso para você, tá? A palavra diz que ele mergulha e ele vai nadando até a margem, desejando ver se realmente era o mestre. E quando ele vê que é o mestre, ele se cala. Há um silêncio, porque o fato dele ter negado a Cristo o constrange tanto, que ele se cala. E Jesus está lá, virando peixe, virando um pãozinho na brasa. É como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, você está se matando para pegar algo que eu já tenho preparado para você aqui. E ali comendo, o Cristo ressurreto, já ressuscitado, come com ele o pão e o peixe. E no comer, na mesa do banquete de novo, no comer o peixe e o pão, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Te amo, mestre. Continua comendo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. E aí, Pedro, tu me amas? Constrangimento total. Ele se cala, olha para o mestre e fala: o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus olha para ele e fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. Na mesma medida que ele comete o erro, é a mesma medida do amor de Deus. 3 vezes negou e 3 vezes foi declarado: sim, Senhor, eu te amo. É na medida da ferida que Jesus estava restaurando a Pedro. Ele negou 3 vezes, então por isso que Jesus por 3 vezes o questionou sobre o amor. É como se Jesus estivesse falando assim: eu te perdoo, eu te perdoo e eu te perdoo. Eu te perdoo pela primeira negação, eu te perdoo pela segunda negação, eu te perdoo pela terceira negação, Pedro, mas abraça-me, igreja, porque eu tenho uma obra para fazer através da sua vida e eu conto com você, Pedro. E nós vemos uma outra ocasião de alguém que não compreendia o grau do amor de Deus: Judas. A palavra do Senhor vem dizer que Judas não voltou a fazer o que ele estava fazendo, mas pelo contrário, Judas voltou para os homens dos quais tinha dado as moedas para ele, com um saco de moedas nas mãos, ele lança aos pés dos cobradores e diz assim: por causa de vocês, eu o entreguei e tal, e não era para ser assim, eu não sabia que ele ia viver tudo isso. E os homens falam: isso é problema seu, não nosso. Se vira,
Sabe o que Judas faz depois disso? Sai e se mata. Eu aprendo uma grande lição. Os lugares para onde você volta depois que você peca, preste atenção, os lugares para onde você volta depois que você peca, vai destinar restauração ou morte. Vai decidir restauração ou morte sobre a sua vida. Judas não voltou para Jesus, voltou para os cobradores, os mesmos caras que tinham dado dinheiro para ele. Por isso que ele não via oportunidade de restauração. Mas eu tenho a plena convicção, se você quiser acreditar isso, amém, se não quiser está tudo bem, se quiser concordar comigo, amém, se não quiser está tudo ótimo, mas eu acredito, conhecendo um pouquinho desse mestre, porque terei uma vida inteira para conhecê-lo, se ele não voltar, que se Judas tivesse voltado para Jesus e não para esses homens, mas tivesse se lançado aos pés de Cristo e falado assim: eu te vendi, mas eu não sabia que eles iam fazer isso com você, me perdoa, seria ou não perdoado, igreja? O amor que Jesus tinha, eu tenho certeza que sim. Porque eu vou te dizer uma coisa, ao meu ver, Pedro errou mais do que Judas. O graus, não existe pecadinho e pecadão, mas para mim, se a gente for colocar hoje na pregação, o nível de quem pisou mais na bola, para mim, seria Pedro. Porque negou na face 3 vezes. Judas ainda, fingiu um pouquinho ali ser amigo, para ter um dinheiro. Mas Judas não correu para a pessoa certa, pastor. Quando você errar, e você vai errar, na caminhada com Cristo você vai errar, eu vou errar, nós vamos pecar, que não seja de maneira intencional, porque se for intencional você não aprendeu o amor de Cristo, mas se for por um deslize, se for por um acidente, um equívoco da sua vida, que você não planeja, que você não deseja, que você saiba exatamente para onde voltar, volte para os pés de Cristo, volte para a mesa, aonde ela é inclusiva, aonde ela é escandalosa, disposto a incluir você torto, errado, porque na mesa é tratado o seu caráter, é tratado o seu pecado. O Senhor não vai te lançar fora, pelo contrário, Ele vai te atrair para a mesa, para que haja reconciliação, restauração. Então, por favor, não deixa de cear hoje. Ah, Juliana, mas não é só para quem é batizado? Minha palavra não diz isso. Minha palavra diz que é para quem crê. Batismo é outra coisa, mas a ceia, a mesa, é para quem crê. Mateus tinha sido batizado? Ele tinha acabado de ser convidado, gente. E estava lá já partindo o pão e bebendo do cálice com o próprio Cristo. Ei, nós somos os membros de um corpo, onde Cristo é o cabeça. Um pouquinho de ciência e biologia, a sua cabeça é que dá todas as funções para o seu corpo, amém? É a sua cabeça que dá os comandos para que o sangue do seu corpo circule nas regiões certas durante o dia. Não é os seus membros que trabalham por função própria, tudo provém da cabeça, amém? Amados, se tudo provém da cabeça, se a ceia ela é inclusiva no corpo de Cristo, quando eu deixo de tomar a ceia, eu estou amputando um membro da igreja. Não vai passar o sangue, não vai haver restauração da aliança. Ah, mas o texto vem dizer, não come indignamente, ok? Mas sabe quando é de forma indigna que você come? Quando você se acha o bom, quando você está no meio do pecado e não quer se arrepender. Aí você vai lá e come, isso é indigno. Mas se você sabe que você é um pecador, que você errou e está verdadeiramente arrependido, tome a ceia, porque a ceia vai te enxertar de novo no corpo, vai te enxertar de novo na aliança. É como se Cristo estivesse falando assim: você errou, você não está certo, mas eu convido você de novo, eu enxerto você de novo na mesa onde eu quero tratar com você, aonde eu quero preparar você, onde eu quero curar você, para que você seja exatamente da forma que eu desejo. Então não anula, não corre para os cobradores, não corre para os caras que venderam a Cristo, não, corre para Cristo, para a mesa, aonde você pode vir todo arrebentado,
E eu tenho certeza que Ele vai te consertar com o amor dEle. Então a mesa de Cristo, a mesa da ceia, ela é um memorial, porque ela é convidativa, ela é inclusiva, ela é escandalosa, porque causa um escândalo em muitos, dependendo de quem senta nela. E ela é um único lugar que gera destino. A mesa com Cristo é o único lugar que gera destino para a sua vida. Por isso que você não pode sair dessa mesa de comunhão. Você não pode se desligar do Cristo. Você não pode deixar de entender que esse memorial deve ser feito por você. Eu diria que a gente não devia tomar ceia uma vez por mês. Devia ser todos os dias. O memorial devia ser todos os dias na nossa mente, dizendo: Senhor, seu corpo foi partido por mim, seu sangue foi derramado por mim. Então me ensine a ser melhor, me ensine a ser a pessoa certa, de maneira certa, me ensine a tomar decisões corretas. Nós deveríamos trazer a memória todos os dias. A mesa, ela gera destino, porque ela convida para uma intimidade, e inclui nós como estamos, causando escândalo muitas vezes, por muitos vamos ser julgados muitas vezes, ou vamos julgar pessoas que aos nossos olhos são improváveis. Diziam os escribas: acaso poderá sair algo bom de Jerusalém? Sabe de quem eles estavam falando? Do próprio Jesus. Porque ele não tinha aparência boa, ele não tinha aparência de doutor ou de mestre. Ele tinha aparência de um homem comum. A palavra do Senhor vem dizer que ele era experimentado, homem de face experimentada em dores. Eu imagino Jesus bem simplesinho, sabe? É por isso que o povo não dava nada para ele. Talvez ele não era imponente, grande. Às vezes ele era um homem mirrado, pequeno. Nós saberemos na glória. Mas eles falavam: acaso de Jerusalém pode sair algo bom? Porque eles olhavam Cristo fazendo o que fazia e falavam: o quê? Isso daí é o Messias? Mas nunca. Não tem aparência de Messias, come com pecadores, fala com gente pobre, anda com gente fedendo, passa perto de leproso. Isso daí é o Messias? Mas nunca. É o cara que nós estamos esperando? Nunca na vida. O cara que nós estamos esperando é um líder político, é um cara de boa aparência, pastor. É um homem que sabe de tudo, sabe falar bem, se importa bem, se veste bem e anda provavelmente com uma vida muito boa. Não é quem nós estamos esperando. Mas Deus, na sua particularidade, eu amo esse Deus porque Ele faz isso. Ele pega o improvável do improvável, aquele que todo mundo pensa não ser, aquele que todo mundo não dá crédito, aquele que todo mundo não acredita, aquele que todo mundo não apoia, aquele que todo mundo não quer, aquele que todo mundo exclui, aquele que todo mundo não dá honra, aquele que é o mais pequenino, o isolado às vezes da família, dentro da própria casa, o rejeitado. E fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o pão vivo que desceu do céu. Eis aí a água viva, aleluia. Eis aí aquele que vai abrir o caminho para vocês chegarem aqui em cima, o Senhor diz, aleluia. Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eis o Todo-Poderoso, que o nome dele está sobre os céus, a terra e debaixo da terra, igreja. Então para de olhar com seu olhar de julgamento e achar que pessoas, fulano, ciclano, não tem direito, porque tem. O Senhor deseja salvá-los também. E a mesa, ela gera destino, porque ela cria em nós uma identidade de filhos íntimos. Gálatas vem dizer: porque uma vez vocês estavam nas trevas, agora vocês estão na luz, e agora vocês foram adquiridos, agora vocês foram adotados pelo Espírito que clama Abba Pai. É o Espírito Santo de Deus gerando em nós a identidade de filho, e filho se assenta à mesa. Filho, aleluia. Sabe o que diz lá em Apocalipse? O
que quando nós estivermos com Cristo, Ele vai preparar, sabe o quê? Um banquete. Onde se põe banquete, gente? Eu sou meio doida, eu fico pensando às vezes essa coisa. Eu falo, Jesus, se eu me assentar do seu lado na mesa, eu acho que todo mundo vai querer sentar do lado de Jesus, né? Você acha? Claro que todo mundo vai querer. Mas você imagina se sentando do lado de Jesus na mesa. E você olhando para Ele. Eu vou tentar não chorar porque isso me constrange. E todas as coisas da sua vida aqui faz sentido lá agora. Tudo aquilo que você aprendeu aqui fará sentido lá agora. Tudo que você passou aqui fará sentido lá agora. Porque tem coisas que você vai viver e você vai experimentar que não faz sentido e você não vai entender mesmo. Lembra do que ele fala para Pedro, quando está lavando os pés de Pedro? Pedro não fazia ideia de que aquilo ali era Jesus falando, Pedro, você vai errar muito, mas eu estou limpando os seus pés, porque para mim eu tenho você como homem que vai edificar a minha igreja, e os seus pés precisam estar limpos para essa caminhada. Agora você não entende, Pedro? Ah, Senhor, já que eu não entendo, lava a cabeça, lava as mãos. Não, Pedro, é só os pés. Jesus estava falando de destino. Eu destinei você, Pedro, para ser, aquele que vai fundar a minha igreja nessa terra. Você vai começar, Tiago vai morrer por ela, vai perder a cabeça por ela, e João vai terminar as revelações na ilha de Patmos. Tudo que Deus faz tem um porquê, um pra quê, e naquele grande dia você vai entender muitas coisas. Naquele grande dia, só o olhar de Cristo vai te revelar coisas. Eu não estou aqui emocionada, isso não é sentimentalismo, isso é uma coisa que eu sinto com Cristo. Eu desejo realmente olhar nos olhos dele e compreender muitas coisas da minha vida, mas muito mais, eu acho que não haverá explicação, porque eu acredito naquilo que está escrito, e a palavra do Senhor vem dizer em Apocalipse, que nesse banquete que nós assentaremos, igreja, não haverá morte, nem choro, nem dor, nem clamor, porque já todas as coisas, todas elas se passaram. Eis que finalmente a coroa que nos estava proposta será entregue. Tudo valerá a pena, vai valer a pena a sua caminhada aqui. É por isso que você não pode errar e desistir de caminhar com Cristo. E o Senhor está falando com alguém aqui especificadamente sobre isso. Você não pode errar e desistir de estar com aquele que é o único, que é o dono da mesa e pode te incluir de novo nela. O Senhor fará tudo para não perder a sua alma. Se for necessário, Ele vai atrás de você na praia. Não adianta você correr de Cristo. Ele te quer nessa mesa. Ele te quer no corpo, Ele te quer com Ele. O plano da igreja não mudou, o plano do Senhor não mudou, é o mesmo. O Senhor sonhou conosco no Éden. Ele continua sonhando conosco, porque Ele deu o seu Filho para nos comprar de novo. E Ele continua sonhando mais ainda, porque lá em Apocalipse vem dizer, o fim da igreja é vitória com o Cordeiro. O fim da igreja é vitorioso. Então Ele sonha conosco. Ele não mudou de plano, o plano é um só, é ter você e pronto, acabou. É estarmos com Ele e pronto, acabou. A mesa te causa destino, gera destino em você. Não tem outro lugar que vai gerar destino em você. Não tem outro lugar, igreja. João foi instituído como início da igreja. E o início da igreja, Deus criou uma analogia para você entender uma coisa, de começo, meio e fim. Pedro começa a igreja. Eu digo que tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apacenta meu rebanho, início da igreja. Tiago morre por ela, a representação de Tiago, a representação de Pedro é Deus criando as coisas, começo das coisas. Você está entendendo em nome de Jesus? A representação de Tiago perde a cabeça. Quem que se entregou por você, igreja? Cristo. A representação de João na ilha de Patmos, que é o fim das coisas. Quem que está terminando todas as coisas e não nos deixou órfãos? Jesus subiu, mas deixou
o Espírito Santo. Deus trabalha com começo, meio e fim. Pedro, Tiago e João. Pedro começa, Tiago morre pela igreja e João finda o final das coisas na ilha de Patmos, escrevendo todas as revelações. Deus começou a igreja, Cristo morre por ela, e aqui nós estamos tendo o privilégio de ser instruídos pelo Espírito Santo de Deus, que está nos preparando para voltar para este lugar que sempre foi desejado pelo Senhor. Então, por favor, uma vez que você prova dessa mesa, jamais você ficará calado, não tem como. Não tem como você ficar calado. Uma vez que você se assenta a essa mesa, é impossível você levantar da mesma forma. É impossível você se sentar à mesa com Cristo, começar a ter intimidade, a entender quem você é nele, quem ele é para você, e continuar sendo a mesma pessoa. É por isso que é impossível tomar a Santa Ceia, aqui fisicamente falando, lembrar de tudo que Cristo fez e continuar no mesmo erro. É impossível. Se você verdadeiramente, em nome de Jesus, compreender quem Cristo é aqui dentro, você nunca mais tomará a ceia de qualquer maneira, você nunca mais tomará a ceia como um ritual, não, mas como um memorial. Fazer isso em memória de mim. E qual é a memória do meu mestre Jesus? Ele foi amor, ele se entregou por mim, ele me deu destino, ele aguarda por mim. É por isso que eu não posso errar, e ainda que eu erre, eu preciso correr para ele, porque em Cristo, só em Cristo, eu conseguirei ser restaurada, perdoada, preparada. Não tem para onde você correr. Então, se você está em pecado hoje, se você está errando hoje, não corre para outros lugares, porque você voltando para outros lugares, você vai morrer. Volta para a mesa. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Você entendeu essa palavra, igreja? Tem pessoas aqui que se sentem tão inferiores, tão indignas de participar desse momento. E Jesus me deu o privilégio de vir aqui, de ser convidada por intermédio do Espírito Santo e da pastora, para dizer para você, para de correr da mesa. E eu vou contar algo para você, porque tem alguém aqui que precisa ouvir. Eu congreguei no Evangelho Quadrangular no meu início de conversão. E, infelizmente, a religiosidade causa algumas crenças que não provêm do Senhor na nossa mente. E eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. Eu era a pessoa que eu chegava na porta da igreja, lá na porta, se eu visse a mesa posta, pastora, eu voltava embora para minha casa. Sabe por quê? Porque eu me sentia tão indigna, que eu não tinha entendido o propósito da mesa. Eu achava que mesa era um lugar de condenação. Ah, você é impuro, então não pode. Está errado, então não pode. Eu me achava o pior do pior, e eu voltava diante de Deus. Ei, eu não preciso mentir. Eu voltava para minha casa, eu não pisava dentro do templo. Sabe por quê? Porque eu tinha uma mentalidade religiosa e eu achava que eu não tinha o Espírito Santo. Porque alguns religiosos pregam para você, pastor, que se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. E isso não tem nada a ver. Falar em línguas é um dom. Ter o Espírito Santo é outra coisa. Então eu voltava para minha casa porque eu não sentia digna. Eu falava, não tenho o Espírito Santo, por que eu vou ser? Eu não sou digna de entrar, nem de pisar dentro da igreja. Até que Deus começou a me revelar ao meu coração, dizendo, filha, você precisa se sentar à mesa. Porque é só na mesa que eu te transformo. É só na mesa que eu mudo você, é só na mesa que eu curo você, é só na mesa que você vai entender que você é amada, que você é querida, que você pode se assentar, ainda que você não esteja 100% da forma que eu desejo, filha, mas é aqui que eu consigo tratar de você, é aqui que eu consigo mostrar para você o meu amor, é aqui que eu consigo te dar destino e te mostrar qual é o motivo de você estar nessa terra.
Então eu estou falando isso porque tem alguém, mais de uma pessoa eu diria, que você corre desse dia, você deixa de cear, porque você se sente indigno, você se sente indigna. Mas eu vou te dizer, no fundo, ninguém aqui merece. Então nós devemos deixar como está. Não existe pecadinho e pecadão. Mas para onde você corre determina restauração ou morte. Eu estou frisando isso. Judas correu para a pessoa errada, foi morte. Mas Pedro correu, ouviu, correu não, nadou, né? Em direção a Cristo. E foi alcançado de novo, e ele entendeu que por mais que o erro dele parecia ser o fim, o amor ágape, genuíno de Jesus, era poderoso para restaurar ele, na mesma medida. E Jesus não tinha mudado a ideia dele sobre Pedro. Pedro continuava sendo escolhido para construir a igreja, para constituir os fundamentos do Evangelho. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, Pai, em nome de Jesus, esclarecer profundamente essa palavra no coração dos Seus filhos e das Suas filhas. E que hoje aqueles que têm corrido dessa mesa possam ter entendido que o Senhor está chamando eles para uma restauração de aliança, para que eles fiquem sentados na mesa, não levantem dessa mesa, não saiam dessa mesa, que eles venham entender que eles são amados, que eles são, Pai Celestial, queridos pelo Senhor, e que o Senhor deseja sim, Deus, que eles estejam aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo possa convencê-los, Pai, convencê-los, Senhor, convencê-los, Pai, porque se for colocar mesmo, Pai, ninguém aqui merecia nada, todos nós merecíamos a morte, aquela cruz era para nós, assim como aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás, nós éramos Barrabás, Pai, mas o Senhor, o Senhor preferiu, Pai Celestial, morrer por amor a nós. O Senhor poderia ter aberto mão das nossas vidas e falado, quer saber? Vocês não merecem o meu amor, mas não. O Senhor falou, Pai, eu pagarei. Qual é o preço? Qual é o preço, Senhor? É sangue. Se é sangue, então, Senhor, eu darei até a última gota, até o último suspiro pela sua igreja, porque eles são teus, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro, uma alma vale mais, igreja. Então, por favor, hoje Deus te quer de volta, hoje Deus quer você de volta, e se você está aqui pela primeira vez me ouvindo, Jesus marcou um encontro com você, e Ele quer você aqui também. Ei, Ele quer você na mesa. Não importa com o que você trabalha, não importa o que você faz, não importa o que há de errado, hoje Deus te chama, assim como Ele chamou Mateus, dizendo, Mateus, vem comigo na mesa. Se há alguém no nosso meio, em nome de Jesus, que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que você levantasse sua mão direita no seu lugar, a sua mão direita. Temos 3, temos 4, 5, 6, você que quer voltar para a mesa, levante sua mão direita em nome de Jesus. Pode levantar sua mão direita aí no seu lugar. Nós temos pessoas voltando, você é dele, para de correr, chega de correr. O Senhor te quer na mesa, igreja, todos os dias. É aqui uma vez por mês, mas é lá na tua casa todos os dias. Sim, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que opera, Pai, Tu és aquele que salva, que restaura. Aleluia, aleluia. Pode se assentar.
Só um segundo. Com os olhos fechados, por favor. Eu quero que você que tem uma enfermidade no seu corpo físico, uma enfermidade no seu corpo físico, levante sua mão direita assim, ó. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, a tua mesa é lugar de cura, Pai. E a sua palavra vem dizer que o seu sangue, Jesus, conquistou na cruz do Calvário redenção dos pecados, mas também o Senhor levou sobre si todas, não são algumas enfermidades, são todas as enfermidades, todas as doenças, toda a dor. Em nome de Jesus Cristo, que um anjo do Senhor toque nessa mão direita agora do seu filho, da sua filha. Que um anjo do Senhor traga brasas vivas do altar, brasas que vão curar o físico deles agora, nesse exato momento. Senhor, eu não posso nada, eu não sou ninguém, mas existe um poder que está destinado ao teu nome, Jesus. E em nome de Jesus, que haja poder nessas mãos agora. E eu quero que você coloque no lugar onde há sua enfermidade, a sua mão direita agora, em nome de Jesus. Coloque no lugar, coloque no lugar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos em nome de Jesus toda falência. Eu declaro cura em nome de Jesus, cura física em nome de Jesus. Cura física em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo câncer, nós declaramos falência sobre toda a enfermidade, nos pulmões, no coração, laringe, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, em nome de Jesus, intestino, em nome de Jesus, pelo poder de Yeshua HaMashiach, Senhor. O Senhor é Deus que cura ainda, Pai. O Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo. Só é necessário crer, só é necessário declarar e acreditar que hoje tu podes, Pai. Em nome de Jesus. Doença, nós declaramos que hoje, a partir de hoje, você não faz mais parte desse corpo. Doença, nós declaramos hoje, a morte sua, a falência sua, nós declaramos doença em nome de Jesus Cristo, que nunca mais, a partir de hoje, você causará dano sobre este corpo, porque este corpo tem poder do céu descendo sobre ele agora, tem o sangue de Cristo que foi vertido por ele e por ela nesse momento. Então nós declaramos em nome de Jesus, aonde houver algum corpo enfermo agora, com uma doença agora, eu declaro para a glória de Jesus, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, que haja testemunho no meio da sua igreja, para que todos saibam que tu és Deus e não mudou desde agora e para sempre, permanece curando, restaurando e libertando, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor.